Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Capri, hoje a gente está aqui com o amigo Marcelino, vamos falar um pouquinho sobre participação social. Marcelino, obrigado por receber a gente, fica à vontade, fala um pouquinho de você, se apresenta, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Legal pessoal, um prazer receber o amigo Fabiano Capri aqui, hoje gravando no bairro do Campo Grande, em Santos, essas remediações tão importantes para as nossas vidas, para as nossas infâncias, enfim, Marapé, Vila Belmiro, Campo Grande, José Menino, enfim, essa área intermediária, pegando um pouquinho do bairro de Jabaquara, centro histórico, estendendo um pouquinho a Zona Leste, enfim, essa Santos que a gente tanto ama, Baixada Santista que a gente tanto também curte, milita aí por todos os municípios da nossa região. É um prazer receber o Fabiano hoje para falar de temas tão importantes, não só para a inclusão do cidadão comum nas políticas de gestão pública, mas também na participação nos seus bairros, nos seus municípios, enfim, saber como tudo funciona e como a vida de cada um de nós pode se tornar melhor no dia a dia, nas nossas cidades, nas nossas casas, nas nossas comunidades. Eu sou Marcelino Silva, como ele falou, sou jornalista profissional diplomado, também radialista, militante de causas sociais, membro do Rotary Clube de Santos Porto, enfim. Temos aí uma vasta experiência e um pouquinho da nossa história para contar e compartilhar com vocês que querem um pouquinho mais de conhecimento nessa questão de como nós, cidadãos, podemos colaborar com a vida pública das nossas comunidades. Estou à disposição do Fabiano e à disposição de vocês para colaborar nesse bate-papo tão legal. Bacana. Marcelino, aproveitando um pouquinho, como você mesmo falou, do Rotary, enfim, toda essa participação, você como jornalista conhece um pouquinho, né, além do que às vezes as pessoas comuns conhecem. Fala um pouquinho de qual é a importância das pessoas participarem das organizações sociais, seja num sindicato, uma associação, num Rotary, de uma igreja. Qual a importância das pessoas estarem participando dessas organizações? Eu penso o seguinte, Fabiano, um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo, né? Vamos pegar o Rotary como exemplo. O Rotary é uma das maiores organizações não governamentais do mundo. Cerca de 1.600.000 rotarianos são associados ao Rotary em todo o mundo. Se você for pegar um clube de futebol ou alguma outra organização, claro, não vou ser indelicado de citar nomes, mas é difícil reunir esse número de associados, né, em torno de uma entidade. Quando a gente fala associados, é que colabora com a mensalidade para o seu clube de Rotary. São cerca de mais de 30 mil clubes de Rotary em todo o mundo, né? No Brasil temos mais de 60 mil rotarianos, então você imagina aí uma organização que é dividida em distritos e em clubes de Rotary, como se fossem países, estados e municípios. Então toda essa organização do Rotary, ela troca a cada 12 meses. O presidente mundial de Rotary, os governadores de distrito, os presidentes de clube, ficam apenas 12 meses no poder, ou seja, 12 meses na liderança, que a gente costuma dizer. A gente não gosta de usar a palavra poder, porque a gente acaba colocando os líderes do Rotary, os gestores do Rotary, num processo natural de indicação. Quase nunca existe eleição em Rotary, é sempre por um processo de liderança. Mas veja que interessante, só 12 meses um presidente de clube de Rotary, um governador de distrito ou o presidente mundial de Rotary fica na liderança daquela organização. Isso prova, né, como o símbolo maior do Rotary é uma engrenagem, isso prova que a engrenagem roda. Isso prova que a gente tem que formar novos líderes, que a gente tem que indicar novas pessoas a liderarem as nossas causas, né? E todo rotariano, você imagina a capilaridade do Rotary. 1.600.000 rotarianos no mundo são voluntários, ou seja, eles não têm salário, né? Então o Rotary tem uma eficiência muito grande, ele gasta apenas 8% em média da sua arrecadação com a sua estrutura operacional. Claro, tem uma sede em Evanston, na região de Chicago, nos Estados Unidos, tem um edifício central, tem alguns escritórios mundiais espalhados pelo mundo, mas a gente tem uma eficiência administrativa, que era uma eficiência que a gente gostaria de ver na gestão pública. A gente gasta apenas 8 a 10% da nossa arrecadação com a nossa operação. E aí sobra aí cerca de 90% para aplicar em 7 áreas de enfoque em projetos humanitários e sociais em todo o planeta. E aí o que é legal de ser rotariano? Quando eu vejo um projeto que deu certo em Bangladesh, na Nigéria, na Noruega, que é um país desenvolvido, na Alemanha, em Taiwan, esse projeto pode ser aplicado no Brasil, com a ajuda dos clubes de Rotary e dos rotarianos de outra parte do mundo. E a mesma coisa, quando algum projeto deu certo no Brasil, a gente pode exportar esse know-how para algum outro projeto do mundo. Então, essa estrutura do Rotary seria uma estrutura ideal da gente poder apresentar para o cidadão, para o munícipe, para ver como a participação é importante, né? Para ver como a sua participação no dia a dia
é legal, seja numa sociedade de melhoramento de bairro, seja num Grêmio Recreativo Escola de Samba, seja numa ONG de qualquer tipo e gênero, em defesa da causa animal, em defesa da causa indígena, da causa racial, enfim, a questão do LGBTQIA+, enfim, toda causa é importante da gente se envolver. E por último, não tão menos importante, a política, que eu costumo dizer, sem cortar a tua próxima pergunta, a política não veio de Marte, o político não veio de Vênus, né? Eles estão lá por uma opção nossa do eleitor. Então a nossa participação é muito importante nesse sentido. Tá. Nós tivemos recentemente um evento muito importante do Rotary na cidade, que também levantou uma outra bandeira também tão importante quanto justamente a participação do Rotary. Conta um pouquinho para a gente como foi esse evento, o que representou esse evento, o que ele defendeu efetivamente. Conta um pouquinho para a gente de como foi isso. Nós tivemos recentemente aqui na Vila Belmiro, né, o lendário alçapão da Vila Belmiro, considerado o templo sagrado do futebol mundial, a terceira edição do Craques contra a Polio. Você, Fabiano, foi um dos voluntários também, anônimos, dentre centenas de pessoas que nos ajudaram a organizar esse evento, enfim. O Craques contra a Polio, ele apenas tenta fazer a sua parte na questão da erradicação da paralisia infantil, a famosa poliomielite. O Rotary é o maior doador mundial da vacina contra essa nefasta doença, que é a paralisia infantil. Junto com a Fundação Bill e Melinda Gates, né, que todos conhecem o fundador da Microsoft, o Bill Gates, nós temos um desafio de acabar com essa doença no mundo. Mas enquanto existirem casos endêmicos em países como Afeganistão e Paquistão, que são as últimas fronteiras que ainda nos desafiam a acabar com essa doença, a Fundação Bill e Melinda Gates lançou um desafio junto com os rotarianos. Para cada dólar que um rotariano doa nessa causa, a Fundação Bill e Melinda Gates doa outros $2. Então se tornam $3. Então a ideia que a gente teve anos atrás com o nosso colega advogado, gestor, enfim, motivador, palestrante, Renato Luiz de Jesus, do Rotary Clube de Santos Vila Belmiro, foi de organizar um evento futebolístico batizado de Craques contra a Polio. E neste ano de 2022, com a passagem da pandemia, conseguimos novamente a parceria do Santos Futebol Clube, que cedeu o seu estádio sem nenhum custo, e nós realizamos lá com artistas, ex-jogadores de futebol, atuais jogadores de futebol que já estavam em férias, a terceira edição do Craques contra a Polio, que obteve o quê? A arrecadação da venda do ingresso, o ingresso solidário, você comprava o seu ingresso e ia lá ver o seu artista, seu jogador de futebol preferido do passado, do presente, bater aquela bolinha legal, apresentações culturais, artísticas no gramado antes da partida de futebol, enfim, uma grande gama de atrações para o público que comprou o seu ingresso e toda a renda revertida, não só da bilheteria, mas dos camarotes, que muitas empresas compraram os camarotes, os próprios rotarianos que possuem as suas empresas compraram os camarotes, a gente obteve aí uma arrecadação significante para doar para essa causa mundial. E o mais legal, todo esse evento, ele triplicou a sua renda, porque a Fundação Bill e Melinda Gates coloca $2 em cima de cada dólar doado. Então, foi um sucesso de novo pela terceira edição, sucesso de segurança, sucesso de organização, sucesso de apoio do público, sucesso de incentivo dos empresários, dos patrocinadores, e a causa somente é essa, é a campanha End Polio Now, é a campanha, o programa global do Rotary, que, traduzindo para o português, né, vamos acabar com a polio agora, End Polio Now. Então, enquanto existirem casos no Afeganistão e no Paquistão, essa cruzada do Rotary, com todos os 30 mil clubes de Rotary no mundo, 1.600.000 rotarianos pelo mundo, o nosso principal programa global, além das 7 áreas de enfoque, que tem saúde materna e infantil, tem meio ambiente, alfabetização de crianças e adultos, erradicação de doenças, saneamento básico e água potável, enfim, meio ambiente, são várias, promoção da paz, né, e resolução de conflitos, são 7 áreas de enfoque do Rotary que a gente tem trabalhado no dia a dia, mas o End Polio Now é o nosso programa global de erradicação da doença. Então, nosso desafio hoje, estima-se que para acabar com a doença no Afeganistão e no Paquistão, que são poucos casos ainda, estima-se aí perto de $1 bilhão. Você vê o desafio que temos pela frente, não só dos rotarianos, mas não da Fundação Bill e Melinda Gates e de outras organizações governamentais. Estou falando de governo alemão, governo japonês, governo norte-americano, para acabar com a doença. Porque enquanto tiver uma pessoa, uma criança infectada no Afeganistão, o vírus pode chegar no Brasil.
O vírus viaja no avião, ele viaja no esgoto. Ele pode viajar tranquilamente com a chuva, com a água, com o navio, água de lastro, né, que é aquela água que equilibra o porão do navio quando o navio está vazio, enfim. Então, assim, o perigo existe e a importância da gente vacinar as crianças no Brasil. O Brasil é considerado livre da poliomielite já, desde a década de 90, mas se não vacinarmos, a doença volta, né? E a nossa cobertura vacinal, Fabiano, está muito baixa. A gente chegou a perto de 100% na década passada, perto de 100% da vacinação das nossas crianças contra a paralisia infantil. E hoje nós temos percentuais em alguns municípios abaixo de 40%. Por que isso? Os pais mais jovens, os pais da geração ano 2000, né, acabaram virando pai e mãe dos anos 2000 para cá, meados dos anos 90 para cá, não tiveram convívio com a doença. Talvez eu e você, que somos oriundos de escola pública, a gente viu algum amiguinho com paralisia infantil na escola, né, usando aquela botinha, usando o aparelho, a cadeira de roda, enfim. E, então é uma doença nefasta que ataca o sistema neurológico e tem uma vertente muito importante dela, muito cruel, que é o pulmão também, né? E aí ela acaba sendo fatal. Quando ela deixa sequela neurológica, locomotora, a pessoa consegue viver o resto da vida. Claro, com a sua atividade social, esportiva, de lazer limitada. Mas quando ela atinge o pulmão, ela é fatal e acaba levando a óbito a criança. Então, talvez essa geração não teve contato com as crianças paralisadas na escola, enfim. E aí acha que a vacina contra a paralisia infantil não é importante. Ela é muito importante porque é uma doença nefasta, como eu falei. Se vocês darem uma busca aí no Google, por exemplo, colocar paralisia infantil, vocês vão ver desde um simples pezinho torto até pessoas como o Fabiano falou, de cadeira de roda para o resto da vida. Bacana. Marcelino, falando um pouquinho, né, você comentou a estrutura aí, né, do Rotary, eu queria entrar com você na escolha dos nossos representantes. Qual é a importância das pessoas escolherem os representantes delas, seja um presidente de sindicato, presidente de associação, presidente da república, vereador, conselheiro tutelar e tantas outras opções aí que temos aí na sociedade. Qual a importância das pessoas participarem dessas escolhas? É interessante essa pergunta, muito importante, até pelo momento que o Brasil viveu nos últimos anos, mas as pessoas acabam não sabendo o que faz um conselheiro tutelar, o que faz um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, quais são as obrigações de um governador de estado, de um presidente da república, enfim. Qual é a importância da alternância de poder, qual é a importância da gente exercer o direito e o dever do voto. O brasileiro latino, de uma forma comum, não vou falar toda a América Latina, porque eu considero até que tem alguns países mais engajados do que o brasileiro, nessa questão da cidadania em relação ao voto e a seus líderes, mas a gente costuma, às vezes, criticar, né? Puta, o cara foi um péssimo deputado estadual, foi um péssimo prefeito, mas ele não caiu naquela cadeira sozinho. Como eu falei no começo da minha fala, o político não vem, ele não é um extraterrestre, ele não vem de fora do planeta Terra. O político é eleito por nós. Então, assim, se o Congresso foi mal, é um reflexo do povo. Será que a gente no dia a dia está cumprindo a nossa obrigação? Ou nós estamos comprando produtos pirata, nós estamos fazendo o famoso gato net, nós estamos fazendo o famoso jeitinho, me dá uma senha para mim furar a fila daquele evento, né? Ô, fulano de tal, liga não sei para quem, pô, enfim, tudo isso que a gente faz no dia a dia, que a gente considera pequenos deslizes, é o reflexo do deputado, do vereador, do prefeito que lá está. Só que tem uma diferença enorme, porque quando ele lá está, ele está com a caneta na mão. Um deputado federal está destinando uma emenda parlamentar de R$500 mil, de R$1 milhão. Um governador de estado, de repente, está aplicando bilhões de reais numa obra. Um deputado ou um vereador de má fé está desviando dinheiro da merenda escolar. E o que esse cara essa pessoa reflexo da nossa sociedade. O cara lá está, né, perdão pelo linguajar, mas estou tentando ser o mais próximo possível de quem nos assiste. O cara, a pessoa que lá está, ela é eleita por nós.
o vereador que está lá na Câmara Municipal de Santos, compondo uma das 21 cadeiras, são 21 ainda, né? Sim. Reduz, depois aumenta, enfim. Hoje somos 21 vereadores, 21 representantes no Legislativo Santista especificamente. O cara que lá está é o cara que no outro dia estava com a gente, na escola de samba, que estava outro dia com a gente jogando bola na praia. Ele é uma pessoa do nosso meio. Então, se nós escolhermos mal, a representatividade também vai ser ruim. E a mesma coisa acontece para sindicatos, grupos religiosos, né? Grupos desportivos. A gente fala tanto da paixão brasileira que é o futebol, mas os clubes acabam amargurando financeiramente por causa que os associados elegem mal os seus líderes, né? Os seus presidentes. Por isso que é legal esse paralelo com o Rotary, porque o Rotary não existe salário, todos os rotarianos são voluntários, ao contrário, o rotariano paga para ser rotariano, cada clube, obviamente, tem um valor de mensalidade diferente, porque cada clube tem um CNPJ, tem um estatuto social, tem um regimento interno, então respeita um licenciamento mundial de Rotary International, como se fosse uma franquia, e tem uma gestão muito profissional, um sistema central mundial, traduzido por várias línguas, onde todos os rotarianos acessam e conseguem ver prestação de conta, tudo direitinho. E qualquer pessoa também, através do site rotary.org, pode acessar em vários idiomas e conhecer como que é a instituição. Então, a participação popular eu acho que é importante nesse sentido, né? Você não pode ser engenheiro de obra feita, né? Eu não posso ser médico de doença curada. Eu não posso ser jornalista de notícia pronta. Então, para a gente reivindicar, reclamar e ter nossas demandas atendidas, a gente tem que ter a participação. Seja colocando o seu nome à disposição do seu bairro, da sociedade, ou participando de forma efetiva, votando direito, cobrando. E não basta só, pessoal, votei e acabou minha obrigação. Aposto que muitos não sabem quem foi o último candidato que votou para deputado federal, para senador, para vereador, para prefeito, a pessoa acaba esquecendo. Então, nada mais legal do que você votar em alguém e acompanhar o desempenho dessa pessoa no exercício da função pública. Que o mais importante, Fabiano, aquela pessoa não é um deputado federal, não é um deputado estadual, não é um governador, não é um presidente da República, ele é um funcionário público. Ele é um representante do povo que está no poder. Então, ele está no poder, ele não é do poder, é transitório. Aqui 4 anos a gente vai lá e vota, né? No caso do Rotary são 12 meses e é um fluxo natural. A liderança é encontrada naturalmente e acaba sendo o presidente ou governador de Rotary ou presidente mundial de Rotary. Então, no caso do sistema público, que é o que vivemos no Brasil, uma república federativa, democrática, a gente deve eleger sim de 4 em 4 anos os nossos líderes, mas devemos acompanhar o mandato e fiscalizar. Nada impede de você ir no gabinete do seu vereador e tomar um cafezinho com ele. Saber o que está acontecendo. Ele deve essa prestação de contas. Alguns vereadores fazem isso muito bem, com o advento das mídias sociais, da internet, enfim, eles se antecipam e acabam prestando conta dos seus mandatos. Mas vocês devem ser recebidos em qualquer casa de lei, em qualquer Câmara Municipal, qualquer horário, claro, você deve agendar, marcar o horário, mas você deve ser recebido, seguir os protocolos, mesmo sem ser conhecido daquele vereador, daquela vereadora, você pode ser recebido sim na Casa do Povo, que a gente chama, que é toda a Câmara Municipal. Falando um pouquinho da participação, agora qual é o impacto de nós não participarmos da escolha dos nossos representantes? Seja votando branco, votando nulo, ou às vezes pior, não saindo para participar. Qual é o impacto disso? Eu costumo brincar que é mais ou menos assim, você chega no restaurante, a hora que o garçom chega, você fala, não, a mesa do lado vai escolher o que eu vou comer. Então é mais ou menos essa sensação que eu tenho. Agora eu queria ouvir de você, o que você passa aí para nós. Essa analogia aí com, essa metáfora, né, com o restaurante é muito engraçada, é muito bacana, né? Mas sabe aquela velha história de quando o gato vai bagunçar no telhado, vai pra farra, o gato vai pra balada, o rato faz a festa no seu quintal? É mais ou menos por aí, né? Se você abdica de votar correto, de acompanhar o mandato do seu governante, ou de anular, de deixar de votar em detrimento de uma ida à praia,
de uma diversão, depois sabe que a multa lá, que a justificativa do voto é apenas poucos reais, vale mais a pena pagar do que ir participar, como é que você vai depois reclamar, né? Então, assim, sabe aquela história que você está vendo o curto-circuito e está assim, vai pegar fogo. Depois que pegar fogo, aquele prédio vai ruir, vai desabar. E aí você fica ali olhando tudo isso acontecer, e quando você viu o curto-circuito iniciar, você não chamou o bombeiro, você não chamou socorro. É mais ou menos como você estar dentro do avião, no voo cruzeiro, e está torcendo para o avião cair. Eu detesto essa companhia aérea, esse avião vai cair. Mas ela vai cair com você dentro. Caindo com você dentro, você vai se machucar, você vai se ferir, você vai morrer. A mesma coisa é a questão dos políticos, a eleição dos nossos políticos, dos nossos representantes. Se não participarmos, como vamos reclamar? E uma coisa muito importante, que às vezes na raiva ou na decepção do cidadão, como a gente viveu no Brasil nos últimos tempos, o cara abdica por decepção. Não porque ele é negligente ou ele não está nem aí para nada. Às vezes é pela decepção. Ele está tão angustiado, tão decepcionado, tão entristecido com tudo que aconteceu, que aí eu chamo do eleitor deprimido. Mas aí eu faço uma comparação com a saúde mental pessoal da pessoa, né? Se você está deprimido, se você está triste, você não vai buscar ajuda? Você não vai buscar o psiquiatra, o psicólogo, o teu médico, você não vai se tratar? A mesma coisa, se você está decepcionado, você tem que buscar quadros, buscar pessoas, vamos renovar? Vamos buscar gente mais jovem? Mas os jovens também acabou depois se corrompendo, depois ficou mais maduro, depois que entrou para a política, mas aí você acompanhou, você esteve perto, você pressionou. Então, assim, é muito importante, no meu ponto de vista, você não anular o voto e não se tornar um eleitor deprimido. Porque senão você fica vivendo muito na sua bolha, né? Você se preocupa com a sua empresa, com o seu emprego, com o seu trabalho. Mas o voto mal dado, o governante mal escolhido, ele vai impactar na tua demissão, se você é um seletista, ele vai impactar na tua empresa, se ele adotar medidas inadequadas para o empresário, ele vai impactar no seu negócio, enfim. Então você tem que ter uma pessoa alinhada às tuas ideologias e tentar, claro, dentro do espírito democrático de direito, fazer com que ela seja eleita e que ela cumpra aquilo que está mais alinhado com os teus pensamentos. Que diga-se de passagem, que não seja só uma pessoa que atenda às tuas ideologias, às tuas necessidades, mas que seja no aspecto amplo que atenda a grande maioria da população. Coletivo. Coletivo, principalmente as minorias. Nós não podemos esquecer das minorias históricas que existem no Brasil, um país colonizado, um país que foi um dos últimos a abolir a escravidão, enfim, então nós temos dívidas históricas. País continental, um país continental que, por mais que falamos um único português, nós temos várias regionalidades, né, vários sotaques, e isso acho que é a maior riqueza do Brasil, essa diversidade. Então a gente tem que tentar escolher pessoas que representem sempre a maioria. Né? Não é porque eu gosto do rubro-negro que eu tenho que ter um prefeito rubro-negro. Eu tenho que ter um prefeito que seja rubro-negro, mas também que olhe o verde, o amarelo, o branco, o azul, e por aí vai. Legal. Falando um pouquinho ainda, né, dessa preparação, nós temos uma eleição que tem um certo preparo, um certo cuidado, que é a eleição do Conselho Tutelar. Você tem que demonstrar experiência e documental também por pelo menos 2 anos de atividades com criança. Essa documentação sendo comprovada, sendo aceita, você vai para uma segunda fase, que é uma prova específica. Será que se nós tivéssemos esse cuidado que nós temos na eleição do Conselho Tutelar, nas eleições em geral, nós teríamos melhores representantes? Por exemplo, Fabiano, eu sou contra, não é que eu sou contra, é uma palavra muito forte falar eu sou contra, né? Quem sou eu diante de todo o histórico desse bate-papo que a gente está tendo hoje? Mas assim, eu sou reticente à ideia de um vereador ser eleito apenas porque foi eleito vereador. Eu acho que para ser vereador tem que ter um histórico, tem que ter uma sintonia com a comunidade, tem que ter uma marca, como se fosse um pré-vestibular. E eu acho que as eleições do Conselho Tutelar são esse vestibular. Né? Eu acho que você que nos assiste agora sabe qual é o papel de um conselheiro tutelar, né? Sabe qual é o dia a dia, sabe que ele tem que dar expediente público, que ele tem que cumprir uma carga horária,
que ele dá plantão fim de semana, que ele dá plantão noturno, que ele acaba lidando com situações desumanas e cruéis na calada da noite ao socorrer os menores que são agredidos, os menores que são abusados sexualmente, os menores vítimas da violência doméstica, enfim, os menores vítimas do tráfico de drogas, enfim. O conselheiro tutelar é uma pessoa que está mais do que preparada para galgar, por exemplo, um cargo de vereador, coisa que muitos vereadores acabam sendo eleitos, né, ou por uma popularidade midiática ou por uma popularidade de nicho, que também é legítimo. Tá? Eu fui anos e anos presidente de um sindicato, legal, é uma popularidade de nicho, eu fui fiel àquela minha classe me elegeu, os seus familiares me elegeram. Isso também é bacana, não é isso que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que essa representatividade junto a sindicatos, associações também é importante. Mas eu acho o conselheiro tutelar uma pessoa que sente na carne, na pele, o dia a dia do povo, porque o conselheiro tutelar ele entra em todos os lugares onde a maioria dos municípios não entra. Ele entra em comunidades pobres, ele entra em área de mangue, ele entra em área de conflito, ele entra em área dominada pelo poder paralelo. Por quê? A sua missão, uma das missões é fazer valer o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Fazer com que aquela criança que está sem a tutela, né? Por isso o nome Conselho Tutelar, ou está abandonada, ou está correndo risco de morte, seja amparada pelo poder público. Então, eu acho que essa questão do Conselho Tutelar me fascina, eu acho muito legal, e muito pouco se sabe sobre ela. Eu acho até que as eleições do Conselho Tutelar deveriam ganhar mais espaço, como as eleições para vereador e prefeito têm, né? Espaço na rádio, espaço na TV, espaço na internet. Como se fosse uma espécie de horário eleitoral gratuito, eu acho que essas eleições deveriam ter esse cunho também, para que o povo passe a participar mais da eleição para o Conselho Tutelar. Haja visto que poucas pessoas vão votar para Conselho Tutelar, né? Sim. E deveria ser, não sei, se deveria a Justiça Eleitoral tornar isso um pouco mais evidente, claro, não sendo voto obrigatório, mas de repente eu acho que poderia casar o calendário, Fabiano. Entendeu? Também. Quando a gente vota para vereador, a gente também votaria... Nesse cenário tem né? duas coisas que são, né, que a gente leva em consideração, que às vezes o local de votação muda, né? Porque aí junta 3, 4 escolas e aí isso acaba confundindo às vezes um pouco mais as pessoas, e algumas outras situações também do conselho, como é um voto eletivo, né? Então as pessoas às vezes não dão tanto valor à situação. E a nomenclatura é um nome ainda nebuloso, eu costumo falar que é nebuloso porque envolve muita coisa, tem que proteger, blindar a criança, às vezes do pai, da mãe, do professor, né, da sociedade, né, um hospital que às vezes não tem vaga, aí o conselheiro, né, deve se acionar. Então, assim, é uma situação muito delicada ali que envolve a nomenclatura, conselheiro tutelar e toda essa situação, e que às vezes as pessoas acabam meio que não entrando nessa seara. Então, por isso que às vezes é um tema que às vezes não é muito, né, divulgado, muito falado, não se divulga muito, uma pena, né? Não é um voto de legenda, né? É um voto direto. Não é um voto de legenda, né? É um voto direto. É um voto direto, aquele que tem um determinado... Você vai entrar pelos votos que você teve, vai não tem soma de votos. Não tem soma, não tem proporcionalidade, parceria, enfim. Não tem nada. E na verdade tem essa uma questão. Coisa bacana é que você escolhe 3 representantes. 3 né? representantes. Então, isso é bacana. É uma coisa assim, que você pode até... Pelo menos em Santos, né? Outras cidades é diferente, mas em Santos você escolhe 3. Você pode até mesclar o perfil, né? Dos teus conselheiros tutelares. Um pouco mais focado na área do direito, um pouco mais focado na área das questões humanitárias, um pouco mais focado na área do esporte, enfim. Mas claro que no exercício da profissão de conselheiro tutelar, ele vai ter que seguir lá as premissas do ECA, as premissas da política municipal de proteção à criança e adolescente, e o trabalho é árduo, gente, é lá, é expediente diário, diferentemente do vereador, que, claro, tem o seu gabinete funcionando 7 dias por semana, obviamente, mas as sessões em alguns municípios é uma vez por semana, em outros são 2 vezes por semana. Muitos vereadores conseguem conciliar a profissão de vereador com a sua profissão verdadeira, seja o médico, o cirurgião dentista, o jornalista, enfim, o advogado, todo e qualquer vereador, na maioria das vezes, tem uma outra profissão, enfim, mas o Conselho Tutelar tem essa característica. Eu acho que poderia ser uma eleição única,
quando a gente vota para vereador, a gente já votaria para conselho tutelar, de repente mudar a nomenclatura, vereador e vereador da criança, ou vereador e vereador infantil, algo do tipo, e a gente já votar juntos, né? Para os 4 anos do nosso vereador, do nosso conselheiro tutelar e do nosso prefeito, eu acho que seria uma coisa legal, que poderia envolver o eleitor no processo, porque o voto acabaria sendo obrigatório. Carregaria, né, a população a participar. Carregaria a população a participar, e eu acho que criaria essa espécie de vestibular, dando carga emocional, dando carga de trabalho e dando conhecimento da máquina pública ao conselheiro tutelar, para que, se ele se destacasse, se desempenhasse de uma forma tão satisfatória, ele pudesse, depois de 4 anos, ser um candidato a vereador ou, quem sabe, a prefeito. Nada impede que um conselheiro tutelar se destaque tanto na sua atividade que ele possa pular essa fase do legislador, que seria o vereador, e ser um candidato a prefeito. Então, assim, o que me incomoda é o político entrar de primeira viagem no cargo, seja para vereador, para prefeito, deputado estadual, enfim, isso me preocupa. Eu acho que toda a carreira pública e política deveria ter um preparo. Eu acho até que deveria ter uma espécie de curso tecnólogo de 2 anos para formar nossos políticos. Na situação do conselho, você tem um curso antes da eleição e um pós-eleição. É mais rígido. Para você ver o cuidado o conselho tutelar é mais sabatinado que um vereador e que um prefeito. Então, você vê que importância que tem o que o Estatuto da Criança e Adolescente exige para que o conselheiro tutelar esteja preparado para exercer suas atividades. Mas voltando na questão do tecnólogo, eu acho que deveria ter pelo menos um tecnólogo de nível superior para que qualquer pessoa que fosse candidatar, eu sei que a legislação brasileira proíbe isso, qualquer cidadão pode ser presidente da República, qualquer cidadão pode ser representante do povo, independente da sua escolaridade. Mas eu acho que, em termos de gestão e preparo, deveríamos ter, mesmo que não fosse obrigatório pela lei, deveríamos ter mais cursos no Brasil, tanto em universidades privadas ou públicas, em escolas técnicas públicas ou privadas, essa preocupação com a gestão pública. Ou, de repente, já que eleito, faça, né? Vá se capacitar. Assim, enfim, quantos prefeitos são formados em gestão e política pública? Pouquíssimos. Eu conheço aqui na Baixada prefeito que é formado. Eu tenho um filho que faz gestão em políticas públicas na USP, mas é uma opção dele, com 20 anos de idade, escolheu essa carreira, né? Que pode se estender depois a relações internacionais, pode se estender à diplomacia. Eu não sei o que ele vai querer da vida, mas seria ideal que todo prefeito e vereador tivesse essa experiência, né? Ou de não ser formado antes do mandato, depois que foi eleito, buscar essa capacitação, né? Porque senão você acaba montando uma bela de uma equipe, né? Um belo de um secretariado, mas não tem como controlar. Às vezes o teu secretário está fazendo apodrecer o teu mandato, a tua gestão, está sendo uma secretaria que está desviando verba, que está fazendo uma gestão, e a gente costuma falar, o prefeito não sabia? Às vezes não sabe, não tem como ele ter uma visão sistêmica, um raio-x muito apurado de tudo que acontece nessa gestão. Lógico, a obrigação dele ter o controle do avião na mão, né? Você nunca vai reclamar se o seu avião pousou numa ilha deserta se você não controlou ele com suas próprias mãos. Então, quem pilota o seu avião é você, prefeito. É você, governador, é você, presidente da República. Mas, obviamente, muitas coisas fogem do controle quando o assunto é corrupção. Falando um pouquinho, né, desse tema da criança, qual a importância da criança fazer uma atividade fora? Um judô, um futebol, né, uma atividade extra, né, fora de casa, né, para a formação dela. Qual a importância dessa atividade para a formação da criança? Eu tenho uma frase comigo desde 1986. Eu estou hoje com 45 anos de idade, vou completar agora 45 anos de idade, mas o meu primeiro contato com o ambiente político foi em 1986, onde eu tive um tio, policial civil, do DEIC, né, Departamento Estadual de Investigação Criminal, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e ele era uma espécie de ídolo para mim. Porque ele vinha visitar, de fim de semana ele vinha com a viatura da Polícia Civil, enfim, aquilo me fascinava. E ele foi candidato a deputado estadual em 1986. E o lema dele era: educando uma criança não se pune um adulto. O lema que depois vários outros candidatos usaram, vários outros representantes da política pública utilizaram, se tornou uma frase muito famosa. Nem lembro se essa frase era de autoria dele. Mas educando uma criança não se pune um adulto. Então eu acho que o Brasil piorou muito nos últimos anos.
O contraturno escolar não tem mais a famosa aula de educação física, onde a gente aprendia o futsal, o basquete, o vôlei, né? As meninas, de repente, o balé. Hoje o menino pode praticar balé também. A educação musical nas escolas terminou, a educação moral e cívica. Então nós temos um potencial adormecido nas nossas crianças que é extraordinário num país continental. Haja visto que a gente vê casos emblemáticos de crianças dos rincões do Brasil indo trabalhar no Balé Bolshoi, indo trabalhar na Filarmônica de Londres, indo trabalhar na Orquestra Sinfônica de Berlim, e a gente fala, como que aquela criança saiu de uma área tão pobre, do ambiente tão hostil e conseguiu vencer? Porque o talento está dentro do coração dela, né? Aquilo que a gente fala, desperte a sua criança interior. Quando a gente não explora isso na fase ideal, que é a infância e a adolescência, a gente vai ter que despertar a criança num adulto que carregou feridas para o resto da sua vida, que não teve seu sonho do violão realizado, não teve seu sonho de ser um jogador de futebol, um nadador, um judoca realizado. Por quê, Fabiano? Por falta de políticas públicas que insiram essas crianças num projeto esportivo, cultural, musical, de lazer, que seja apenas pelo lazer, mas que a criança tenha no contraturno uma atividade. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Para nós que temos um pouquinho de condição, estamos na classe C, na classe B, não estamos nas camadas mais pobres da sociedade, as camadas que entraram no mapa da fome novamente. Enfim, hoje os nossos filhos estão aonde no contraturno? Estão no smartphone, estão no tablet. Vamos pegar o comparativo com a Copa do Mundo. A magia da Copa do Mundo, por mais que seja um evento privado, um evento de cunho de valores astronômicos do ponto de vista de investimento em milhões de dólares, ele é um evento privado, mas ele é um evento que mexe com a emoção de todos os habitantes do planeta Terra, o maior esporte do mundo, o esporte mais praticado é o futebol. Eu tenho um filho de 8 anos, que basicamente com a magia da Copa do Mundo, ele despertou a vontade por uma bola de futebol, coisa que ele nunca tinha feito, tá com 8 para 9 anos de idade, ele nunca tinha feito, porque ele nunca tinha tido contato com a Copa do Mundo. E a partir desse evento chamado Copa do Mundo, ele despertou a vontade pelo futebol. E todos os dias ele pede para jogar bola. Ou vai na quadra, onde a gente joga bola fim de semana, ou vamos na praia. São horas preciosíssimas, Fabiano, que ele está sem o smartphone. Claro, ele tem que estar inserido no mundo da tecnologia, senão ele está fora do mercado de trabalho. Mas são horas preciosíssimas que ele está fora dessa bolha. Ele está arrancando o tampão do dedo, ele está sujando a roupa, ele está brincando, está se jogando no chão. E agora já aceita a ideia de se matricular numa escolinha. Já estou até providenciando a escolinha da União Imperial, no bairro do Marapé, para ele fazer lá a escolinha de futsal dele. Então, imagina isso em grande escala. Né? A gente tem aquele projeto do CEL, os Centros Unificados de Atividade, que algumas prefeituras adotaram, alguns governos estaduais adotaram. Os CELs são as únicas fontes de atividade cultural, esportiva e de lazer das crianças na periferia. Agora imagine se não tivesse equipamentos desses. Essas crianças estariam onde? Passando fome dentro de casa. Eu vi uma matéria esses dias na televisão onde os céus abriram no Natal. Foi a coisa mais bonita, porque elas nadaram na piscina, elas praticaram basquete, elas praticaram futsal e principalmente comeram fizeram uso da merenda. Então eu acho que a atividade cultural, artística, esportiva na infância deve ser, não só do conselheiro tutelar, mas do vereador e de qualquer gestor público, deve ser a prioridade número 1. Lembrando da frase, educando uma criança não se pune um adulto. E essa criança vai dar muita felicidade ao povo brasileiro, seja com medalhas olímpicas, com Copa do Mundo, com uma liderança mais capacitada, virando um gestor público, ou sendo um bom médico, um bom advogado, né? E fazendo com que todo o colorido do Brasil, do negro, do índio, do amarelo, do branco, né, faça parte de todas as cadeias, né? Seja médico, seja jornalista, seja desportista, seja gestor público, enfim. Eu acho que o segredo está aí, educação. Né? Os países de sucesso no mundo que se ergueram de guerras, Coreia do Sul, Japão, tiveram na educação seu grande exemplo. Falando um pouquinho ainda do tema criança, qual a importância da criança na participação da fé, né, no cunho religioso, seja ele qual for, mas a participação, a inserção da criança, qual a importância da fé ou, enfim, das crenças na formação da criança? Esse é um tema muito importante, Fabiano, um tema muito delicado, mas de
Sim, eu acho que qual é o ser humano que se mantém de pé se não for pela fé, né? Muitos criticam os pais que não é que obrigam, mas que levam seus filhos à prática religiosa no seu dia a dia. Mas vamos ver o lado positivo das coisas, né? Não é tão bonito ver uma criança, ao dormir, agradecer o Papai do Céu, né? Seja de cunho evangélico, católico, protestante, pentecostal, as religiões afro-brasileiras, as religiões orientais, né, as religiões muçulmanas, judaicas, enfim, ou até mesmo a pessoa que não tem religião nenhuma, né? Mas é importante ela entender que a Mãe Terra está aqui, a Mãe Natureza está aqui. Nós temos uma energia que emana, né? E que pode ser benéfica para a criança. Então, eu acho que a educação religiosa, obviamente, que ao atingir a maioridade, a criança pode optar por seguir ou não naquela religião, mas vamos pegar o cristianismo como exemplo, né? Nós não falamos tanto aqui de liderança. Jesus Cristo foi um grande líder. Segundo as escrituras sagradas, ele foi um grande exemplo. Como nós temos nas religiões orientais, os grandes líderes também. Nós temos os líderes mais contemporâneos, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, enfim. Temos em todas as correntes pelos 4 cantos do mundo líderes que fizeram no seu tempo e na sua época um papel que Jesus Cristo de repente fez também lá há 2000 anos atrás. Então, assim, eu acho que a educação religiosa ela deve estar inserida. Eu acho que é uma escolha dos pais, né, enquanto tutores, enquanto pai e mãe daquela criança. E eu acho que ela tem um significado muito importante, quando se diz respeito pelo próximo, gratidão, fraternidade, generosidade. Eu acho que toda e qualquer religião, não creio que uma religião pregue o mal, né? É fácil, muito simples de você identificar a religião quando ela pratica o mal ao próximo. Então eu acho que a criança deve sim estar inserida, não de uma forma forçada. Obviamente uma criança dos 0 aos 6 anos de idade, ela tem que ir onde os pais vão. Você não pode deixar uma criança sozinha em casa. Então, se o pai vai à igreja, se o pai vai ao templo uma vez por semana, ele vai acabar levando a criança e a criança culturalmente vai se socializar naquele meio. Ela tem o livre-arbítrio de depois seguir ou não. Mas eu acho fundamental, como eu falei, não acredito que numa religião pregue o mal, que a criança tenha a sua iniciação, tenha o seu convívio com esse lado fraternal, com esse lado generoso da religião. Sem citar religião ocorrente aqui. Mas eu acho que todas e qualquer religião tem esse poder de fazer uma criança, como eu falei, educando uma criança não se pune um adulto, passa pela educação religiosa. Eu acho que uma criança que teve contato com a religião, ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto com mais amor no coração. Legal. Marcelino, entrando na reta final aí do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado, uma reflexão aí do que a gente conversou, para quem está assistindo aí a gente possa refletir aí um pouquinho aí de tudo isso que a gente falou. Bom, primeiro, Fabiano, obrigado por você ter doado um pouquinho do seu tempo, porque isso que você está fazendo nada mais é que doar, ser voluntário, um voluntário social, pensar no coletivo, e eu também me sinto feliz de doar um pouquinho do meu tempo. Nessa época, nós estamos gravando aqui entre o Natal e o Ano Novo. Eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, mas estamos exatamente entre o Natal e o Ano Novo. Hoje é dia 27 de dezembro, onde todos estão na correria. Óbvio, o Fabiano fazendo essa sua peregrinação, vamos chamar assim, né, pelas comunidades de Santos e região. E eu fiquei muito feliz de ele ter escolhido por ter me visitado. Nós estamos aqui hoje gravando na minha casa. E o bate-papo é esse, pessoal, é a gente poder entender tudo que nos cerca, né, no dia a dia, seja na questão da segurança pública, seja na questão da criança e do adolescente, seja na questão da gestão pública, das organizações não governamentais. Se o teu coração está vazio, se o teu tempo tem um pouquinho de ócio, você está cuidando do seu trabalho, está cuidando das suas finanças, está cuidando da sua família, está cuidando da sua saúde mental, física e espiritual, mas está sobrando um pouquinho de tempo para você, tenta exercer um pouco do voluntariado,
participe de uma organização não governamental, de uma comunidade de bairro, de um grupo religioso, tente fazer o bem, né, a quem mais precisa, e é aquilo que a gente fala, né, o lema mundial do Rotary é dar de si antes de pensar em si. Você acaba observando que quando você faz isso, quem mais recebe é você mesmo, né? Você passar uma noite, como nós já passamos com o Fabiano, entregando marmitas a moradores de rua, né, que a gente chama hoje de pessoas em situação de rua, você volta para casa de coração leve, de coração lavado, de alma purificada. Claro, aquela pessoa recebeu o alimento, matou a sua fome, mas você matou a sua fome espiritual, matou a sua fome mental, matou a sua fome cardiológica, né? Seu coração ficou mais sadio naquele dia. Então, se você ainda tem um pouquinho de tempo ósseo na sua vida, procure se envolver com essas causas. Procure conhecer o conselho tutelar, que faz um conselheiro tutelar, que faz o vereador, que faz um prefeito, enfim. Curta o Fabiano nas suas mídias sociais, nos seus canais digitais. Acompanhe o trabalho dele. Acompanhe o trabalho de outros líderes comunitários, de outros representantes do povo nas suas câmaras de vereadores pelos 9 municípios da Baixada Santista. E se você está vendo esse vídeo em qualquer parte do Brasil também, porque a internet é poderosa, acompanhe esse trabalho também no seu município, na sua região, nesse lindo e imenso Brasil. E Fabiano, conte sempre conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho também, você vai continuar fazendo o seu. Você que recentemente também ingressou nessa organização mundial chamada Rotary, no Rotary Clube Satélite de Santos Porto, Cidade Solidária. Eu sou membro do Rotary Clube de Santos Porto. O Satélite Cidade Solidária é um clube satélite do Rotary Santos Porto, e o Fabiano também topou mais esse desafio na sua vida como cidadão, de ser um rotariano e dar de si antes de pensar em si. Acho que esse lema mundial do Rotary, que é traduzido para vários idiomas, serve muito bem para a gente encerrar essa conversa, Fabiano. Pessoal, dar de si antes de pensar em si. Esse é um dos segredos da vida em comunidade, da vida no coletivo. Obrigado, Fabiano, até a próxima. Marcelino, muito obrigado. Pessoal, vamos nessa, fiquem todos com Deus. Um abraço.